Diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer sem dúvida: este é profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amados, vamos para o versículo 53. Glória a Deus. Versículo 53. Disse-lhe Jesus: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Ao ouvir isso, muitos dos discípulos disseram: duro é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso o escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. A palavra que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos
deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que o escolhi os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ponto. Senhor, meu Deus, meu Pai grandioso e poderoso, nessa noite, debaixo da tua glória, debaixo da tua exaltação, estamos em tua casa para ouvir a tua voz, a tua palavra que é viva, a tua palavra que nos mantém de pé nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa nos fortificar através da tua poderosa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: toma o teu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Amados, fiz uma leitura mais extensiva para que nós podemos compreender esse texto, esse capítulo de número 6 do Evangelho de João. João relatando alguns milagres do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou tentar ser bem rápido em cima desse texto tão complicado, tão comprido, mas eu vou tentar simplificar para que todos possam ter uma boa compreensão no nome de Jesus. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Amados, no capítulo de número 6 de João, João vai relatar 3 milagres. O primeiro milagre, João vai relatar da multiplicação de pães. O segundo milagre é Jesus andando sobre as águas. E o terceiro milagre é Jesus, que é o pão que dá a vida. Amado, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, Jesus atravessa o mar da Galileia, o mar da Tiberiade. E quando Jesus chega em determinado monte, ele assenta com seu discípulo. E o texto bíblico vai dizer que Jesus se compadece pela multidão, porque a multidão estava seguindo a Jesus há muito tempo. E Jesus, olhando para a necessidade da multidão, ele se compadece e ele começa a curar muitos daqueles que estavam enfermos, muitos daqueles que eram levados até Jesus. E Jesus não deixava voltar de mão vazia. Eram todos eles curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus, sabendo da nossa luta, sabendo de nossa dificuldade, sabendo de todos os problemas que nós enfrentamos, Jesus jamais vai deixar você voltar de mão vazia. Tem pessoas que entram dentro da igreja atrás de um milagre, atrás de uma providência, atrás de uma resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que por muitas das vezes, amada, a pessoa não vem com o coração sensível para poder ouvir a voz de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que entram dentro da igreja e saem da mesma forma que chegou. Por que, pastor Divaldo? Porque não vem com o coração sensível para poder ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus jamais deixará o teu povo voltar com mãos vazias. Ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem uma resposta para poder saciar o nosso interior, para poder saciar a nossa dificuldade, aos nossos problemas, ainda que seja uma palavra de ânimo, ainda que seja uma palavra exortativa, porque a Bíblia assim vai nos dizer que Deus corrige o filho aquele qual ele ama. É por isso que você jamais vai sair da presença de Deus, ainda que seja com uma palavra exortativa, ainda que seja com uma palavra que vai martelar em sua mente, para que você possa tomar um posicionamento, para que possa algo da parte de Deus acontecer sobre a tua vida, porque por muitas das vezes algo não acontece em nossa vida, porque nós não estamos no posicionamento que Deus quer que nós estejamos. É por isso que por muitas das vezes tem pessoas que ficam chateadas, tem pessoas que ficam furiosas, por quando a palavra de Deus, por muitas das vezes, vem para te confrontar, em vez de vir para te consolar. Por muitas das vezes, pastora Joana, nós estamos vivendo um momento
precisando de uma palavra de ânimo. Hoje eu estou precisando de uma palavra que possa me direcionar, que possa direcionar os meus passos, os meus caminhos. Só que quando você chega na casa de Deus, não é conforme como você pensou, não é conforme como você quer, não, é conforme Deus quer. É interessante que a igreja é o único restaurante que não tem cardápio, porque quem manda o maná do céu não é você, quem manda o maná do céu é Deus. Quem sabe do que você precisa, quem sabe do que você necessita, é o Deus que nós servimos e estamos adorando Ele nessa noite. Amados, esse texto bíblico é muito forte e interessante, porque através desse texto bíblico, Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, dá você algo para que eles possam comer. Filipe olha para Jesus e vai dizer: mestre, é necessário 200 denários para poder comprar pão, para que todos eles possam comer, mas nem isso é o suficiente para alimentar toda essa multidão. Quando Filipe está falando com o Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, André, o irmão de Simão Pedro, vai chegar até Jesus e falar: mestre, aqui se encontra um rapaz com 5 pão e 2 peixinhos. O que é isso para essa toda a multidão? Só que o que André não sabe, que quem está diante dele é aquele que faz a noite. Por que, pastor Edivaldo? Porque uma coisa é você trazer para a igreja, para o pastor Edivaldo, para a pastora Juliana. Outra coisa é você depositar. Não pega aquele que pode multiplicar. Porque desde o começo que Jesus perguntou a Filipe, Jesus já sabia o que iria fazer. O que Jesus iria fazer, pastor Edivaldo? Ele iria multiplicar 5 pães e 2. Diga para o teu irmão que está próximo de você: faz para Jesus. Porque quando você menos esperar, Ele vai multiplicar. Amados, Jesus estava no auge da sua popularidade, pastora Juliana. Porque Jesus tinha, a Bíblia vai dizer que era 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que estava atrás de Jesus, seguindo Jesus. Se Jesus estava no século 21, nos dias de hoje, Jesus poderia vir como um vereador, ganhava. Jesus podia vir como um deputado estadual, federal, ganhava. Jesus poderia vir como um governador, Jesus ganhava. Por que, pastor João? Porque a popularidade de Jesus estava no auge. Porque depois que Jesus multiplica o pão e alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças, eles ficam doidos, pastora Juliana. Eles ficam doidos. É esse aí o profeta que nós esperamos. Vamos levantar ele e vamos fazer ele rei. Vamos derrubar o reinado de Herodes, porque encontramos o nosso rei. Jesus já sabia. Sabe que eu fico bobo? Que se é algum pregador no dia de hoje, eu vou me candidatar. Olha quantos seguidores: 5.000, 25.000, 1 milhão de seguidores. Placa de ouro no YouTube. Agora você é deputado estadual. Olha a mente dele, porque eu sendo deputado estadual ou federal, eu posso lá dentro do sistema lutar pela igreja, só que quando chega lá o negócio é diferente. A cúpula do sistema lá é totalmente diferente. Oh, glória! Amados, olha para mim rapidamente. Eu já assisti o filme Tropa de Elite 1 e 2. O principal do filme se chama Capitão Nascimento. Quem já assistiu aqui? Aquele homem tentava combater o crime, sim ou não? Ele tentava desarmar os traficantes.
desse que ele tirava um fuzil da mão de um bandido, de um traficante, no outro dia aparecia 3, 4 fuzis. Como isso? Ele desarmando o tráfico, no outro dia os tráficos estavam com 4 fuzis. Ele tem alguma coisa errada aí. Uma coisa é quando você está na frente da batalha. Outra coisa é quando você decide entrar dentro do sistema. Glória a Jesus. Porque quando você tenta entrar dentro do sistema para saber o que está acontecendo, você vê que o negócio é feio. Você vê que quem está na frente não sabe de nada. Ele é canto, ele é fácil. Aí o que Capitão Nascimento vai fazer? Vai tentar combater o sistema. Aí o que o sistema vai fazer? Ah, você vai querer nos parar? Nós vamos querer te matar. Nós vamos querer matar tua família. É a mesma coisa quando você servia o sistema de Satanás. Ele nada fazia com você. Você não tinha luta, você não tinha aprovação. Mas quando você passou a lutar contra o sistema Satanás, principado, potestade, vamos paralisar ela, vamos paralisar ele, porque está querendo nos afrontar. Mas Deus levantou homens, mulheres determinadas. Um certo homem perguntou ao pastor: pastor, por que quando eu aceitei Jesus, eu fico só passando por lutas, por dificuldades, por problemas? O pastor olhou para aquele homem e falou assim: porque quando você estava no mundo, você estava morto e morto não sente dor. Mas quando você vem para Cristo, você vem para a vida. É por isso que você sente dor. É por isso que dói. É por isso que machuca. Eu estou sentindo a presença dele gloriosa e poderosa dentro dessa guerra. Só quem está vivo está sentindo. Só quem está vivo lá levanta a mão. É por isso que você está sentindo dor agora, perseguição. É próprio que não para mais. Passa por uma vez e essa é a vencedora, depois parece outra prova. Tem cristão que fica pensando: nunca vi tanta luta. Nunca vi tanta perseguição. É porque você está vivo agora. É porque você está em Cristo agora. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo tão poderosa nessa noite, porque ele vai renovar cristão nessa noite. Só para quem acredita, só para quem acredita, glorifica ele. Amado, só que a popularidade de Jesus, no final do texto, acaba. Por que, pastor Edivaldo? Vou ter que colocar porque é muito grande, Deus. Por que, pastor Edivaldo? Porque Jesus é um pregador que ele não muda a mensagem. Não muda a mensagem. Porque quando a multidão quer decretar Jesus rei de Israel, Jesus faz o quê? Dispensa o seu discípulo para o mar. Quando os discípulos entram no barco em direção a Cafarnaum, Jesus sobe o monte, dispensa a multidão e sobe o monte para poder consagrar a sua vida. Aí aqui vai uma lição muito forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando você estiver muito populoso aí, é momento de você se esconder. Porque por muitas das vezes a popularidade pode fazer
assim: um é Júpiter e o outro é Marte, querendo decretar eles como rei. Sabe o que Paulo fez juntamente com Silas? Quando eles tiraram a roupa e falaram: não, meus irmãos, nós somos como vocês. Olha só, Paulo não estava aceitando glória, Paulo não estava querendo aceitar os elogios, porque Paulo sabia a todo tempo que teria que descer a ele, era Cristo, e nós teremos que diminuir diante da presença. Olha só que interessante, eu vou terminar. Jesus manda os discípulos ir para o outro lado. Quem é que mandou os discípulos ir para o outro lado? Diga comigo: Jesus. Quem é que deu a direção? Jesus. Aí a Bíblia vai dizer: depois de 6 quilômetros, os discípulos remando, na alta da madrugada. Eu fiquei me perguntando: Jesus deu a direção e eles estão remando na alta madrugada. De repente bateu um vento forte, bateu uma tempestade. Eles ficaram tudo assustados, porque eram homens experientes na pesca. Era uma tempestade, pastora Juliana, que eles nunca viram naquele exato momento. Porque Pedro ficou com medo, André ficou com medo, Filipe ficou com medo, Mateus ficou com medo, Judas ficou com medo. Todos eles ficaram com medo. Aí eu te pergunto: quem é que mandou eles ir para o outro lado? Não foi Jesus? Aí tu está pensando: só porque Jesus te deu a direção tu não vai viver dificuldade? Só porque Jesus te deu a direção você não vai viver provações? Deus vai te dar a direção, Jesus vai te dar a direção, é essa a direção. Você vai na direção que Jesus quer, mas se você vai viver tempestade, provação, luta, dificuldade, problema financeiro, mas tu de volta, Jesus dando a direção, eu vou viver tudo isso, vai viver tudo isso. Mas porém, quando você estiver no auge, no medo, sem saída, ele vai vir no seu desejo dizendo: acalma-te, só quem tem glória, glorifica ele nessa noite, porque ele está na casa, ele está na tempestade, ele está na nossa luta, só quem acredita adora ele. Jesus olha para o discípulo andando em cima da água e fala: sou eu. Amados, a Bíblia vai dizer que ele estava no meio do mar. Ele estava tão preocupado com a tempestade que quando Jesus chega e entra dentro do barco, Jesus coloca tudo no mesmo lugar, coloca tudo no lugar. Porque na outra passagem de Mateus, capítulo 8, se não me falha a memória, Jesus exorta eles: por que tem medo, homens de pequena fé? Aqui Jesus não exorta. Aqui Jesus entra no barco e fala assim: tenha calma. Porque agora quem sobe a direção não é mais você, sou eu. Quando eles perceberam, Jesus entrou no barco, estava na beira da praia já. Diga para o teu irmão: Jesus está com fogo. Diga com convicção: eu sei que a luta está tão grande, eu sei que a tempestade
multidão que ficou do outro lado do rio olharam e perceberam: Jesus não está aqui. Os discípulos de Jesus não estão aqui. A Bíblia vai dizer, você pode ler mesmo, que quando os discípulos saem, chegam outros barcos. Pastora Juliana, eles pegam um barco e vai atrás do discípulo. E quando eles chegam do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: em verdade, a verdade é que vocês estão me procurando porque não viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles não foram atrás de Jesus porque Jesus fez os milagres, não. Eles foram atrás de Jesus porque Jesus saciou a sua fome. Pastor Divaldo, o que o Senhor está querendo dizer? É porque Jesus saciou a sua necessidade. Eles não foram atrás de Jesus pelo que Jesus é, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Não. Eles foram atrás de Jesus porque Jesus saciou a sua fome. Vai doer um pouquinho, mas vai curar, em nome de Jesus. Jesus olhou para eles e disse assim: não trabalhe pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A única comida aprovada por Deus, diga comigo, Jesus. Diga comigo, Jesus. É a única comida que Deus aprovou. Colocou o teu selo aprovado. Pega. Se você for no mercado, os mercados da cidade de Macaé, os maiores, for no Dom, for no Açaí, for no Atacadão, os maiores mercados que tem na cidade de Macaé. Se for numa farmácia, se você for nos menores mercados, você vai lá comprar um produto. O produto, todos os produtos têm uma data de validade. A data de validade, só quem pode colocar é o fabricante. Então tem uma data de início e tem uma data de fim. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Que um produto, que é eu e você, só quem pode botar a data de validade é o fabricante. Então olharam para você e falaram assim: vai morrer aos 18 anos. Jesus olhou lá para cima: eu sou o fabricante, quem bota a validade dela é ele, sou eu. Tu não toca, tu não pega, porque pertence a mim. Só quem acredita dá glória a Deus nessa noite. Fique sobre você nesse nome de Jesus. Domingo eu termino. Glória a Deus. Amados, você reparou no texto, capítulo 6, na passagem da multiplicação do pão, que quando André apresenta, ele apresenta 5 pão e 2 peixinhos. Você pode ler o texto. Jesus apresenta e manda eles comer.
você ler o texto, você vai ver que sobraram 12 cestos de pedaço de... Jesus não deu 5 pão e 2 peixinhos? Então por que só sobrou o pão?